Olá, amados, que a paz esteja com todos vocês e esteja com essa casa aqui. Bom, trazendo mais é, um áudio aqui para o entendimento das pessoas aqui acerca das Escrituras. Bom, primeiramente recomendo que vocês tenham o livro sagrado em mãos para que abrimos o livro sagrado e entendamos. Trazer um tema aqui que um amado aqui, inscrito aqui no canal, pediu para fazer um áudio sobre e também para também as pessoas que querem buscar o conhecimento das escrituras tenham esse entendimento. Bom, primeiramente para vocês entenderem as coisas das escrituras sagradas, vocês têm que ter em mente que é tudo para a parte espiritual. Tudo que foi dito na antiga aliança eram sombras do que aconteceria no futuro, ou seja, para a parte espiritual. Naquela época, para os judeus, na antiguidade, eles faziam fisicamente, porque eram sombras de quando o Messias chegasse para ser cumprido tudo de forma espiritual. Ou seja, quando o Messias chegou, era para ser tudo cumprido de forma espiritual, não mais de formas físicas. Ou seja, a partir de todos que aqueles que crescem na mensagem que o Messias trouxe à Terra, quando ele nos transmitiu essa mensagem, todos que nele crê, ou seja, nas palavras dele, teriam a vida eterna. Ou seja, todas aquelas leis, os mandamentos, falavam sobre quem? Sobre o Messias. Ou seja, você crendo no Messias, você está crendo não somente no Messias, mas crendo no Pai, porque o Messias trazia as palavras do Pai. Bom, e tudo na antiga aliança, meus amados, tudo era falado por parábolas, ou seja, eram comparações, ou seja, eram palavras figurativas que o Pai utilizava para poder mostrar o espiritual. Você lembra que quando o Messias também chegou também, ele falava por parábolas também, por comparações. Muitas das coisas ele não falava abertamente, porque as pessoas não iam compreender, porque as pessoas estavam com a mente tão manipulado pelo sistema religioso que não conseguiam compreender as coisas espirituais. Eles se utilizavam o quê? De parábolas. E isso é o quê? Era uma profecia também que já estava escrita aqui no livro de Salmos, como a gente vai ver aqui agora. No livro de Salmos 78, versículo 2, aqui, ó. Vou ler do capítulo 1, vou ler do versículo 1 e versículo 2 aqui, ó. Escuta meu ensino, ó povo meu. Olha que detalhe aqui, ó. Presta atenção às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Okay. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram. Não ocultaremos aos filhos, transmitiremos geração vindoura as gloriosas realizações do Yahweh, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Vocês estão vendo aqui que isso é uma profecia, ou seja, o Messias do quê? Quando ele chega também, ele fala em parábolas também, ou seja, cumprindo os mandamentos do Pai. Entendeu? Tudo que estava na antiga aliança são sombras das coisas que viriam futuramente. Agora, respondendo aqui a um escrito aqui, para todos abrir o entendimento, vamos abrir aqui sobre um novilho que ele me perguntou. Vamos abrir aqui no livro de Números 19. Números capítulo 19. Vamos ler aqui, ó. Disse também o Yahweh a Moisés e a Arão. Lembrando que a lei foi dada pelo Pai por intermédio de Moisés. Moisés prescreveu a lei e a lei falava sobre quem? Sobre o Messias que viria restaurar a humanidade. Aqui, ó. Eis uma prescrição da lei que Yahweh ordena. Comunica, pois, aos filhos de Israel que tragam a ti uma novilha vermelha. Aqui, ó. Que tragam a ti uma novilha vermelha. Olha o detalhe aqui, ó, sem defeito, perfeita e que não tenha ainda sido submetida a julgo. Entregá-las a Eleazar, o sacerdote, será levada para fora do acampamento e será sacrificada na presença dele. Bom, o que é um novilho? Era um carneiro, ou seja, que o pai pedia, ou seja, em sacrifício, ou seja, que era sombras das coisas futuras e expiação do pecado do povo. E que era essa novilha que representa um cordeiro, ou seja, era um Messias que viria, ou seja, o Messias o que? Veio perfeito, como está aqui escrito, e fez o que? Fez o sacrifício perfeito no madeiro, ou seja, para todos aqueles que nele crê, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna, entendeu? Quando você crê na palavra dele, não de homem nenhum, não creiam em homem nenhum, creiam nas palavras do Messias.
Então, esse novilho aqui, o carneiro, que representa o Messias, ou seja, aquele cordeiro que o pai pedia na antiguidade representava o quê? O Messias que viria como cordeiro para expiação do pecado do povo. Então, o pai pediu o quê? O pai pedia apenas o quê? Era um cordeiro, ou seja, era só um símbolo transitório até a vinda do Messias. Quando o Messias chegou, aquilo ali acabou, ou seja, a adoração hoje ao Pai é em espírito e em verdade, ou seja, o culto ao Pai é em espírito e em verdade, não mais com essas obras de sacrifícios de animais, ou seja, isso perdurou até a vinda do Messias. Aquelas pombas também, que o pai pedia aquelas duas pombas também, aquilo ali representa o quê? A antiga e a nova aliança, que representa o quê? A lei e o testemunho. Se a lei e o testemunho não falarem a mesma língua, ou seja, tem a palavra humana no meio, ou seja, vocês têm que ler a antiga aliança, ler a nova aliança, ou seja, os dois têm que andar em comunhão, ou seja, é a lei e a graça. Sem a lei e a graça, ninguém entra no reino do Pai. Vocês conseguiram compreender? Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Ou seja, o pai não separa do filho e o filho não separa do pai. Ou seja, nossa comunhão sempre é com o pai e com o filho. Nunca com homem nenhum. Quer saber alguma coisa das coisas espirituais? Pergunte ao pai e pergunte ao filho. Todas as respostas estão lá. Ou seja, não vá atrás de homens, atrás de líder religioso, atrás de alguém que esteja na internet comentando alguma coisa sobre as escrituras, ou seja, não creiam em mim também, ou seja, vá, leia como a gente está abrindo aqui as escrituras e lendo, peça a sabedoria sempre ao pai e ao filho, que vocês vão compreender tudo. Meu intuito aqui é só levar, estimular vocês a lerem as escrituras, porque tudo já está escrito, ou seja, tudo que o pai quer que nós precisamos dele, ou que fazemos, em intuito de adoração a ele, é saber ler as escrituras, então, tudo está escrito, ou seja, a antiga aliança foi escrita para quê? Foi para deixar como exemplo para nós de o que o povo fazia de errado, para a gente não cometer os mesmos erros. E andar sempre nos mandamentos deles é simples. As pessoas complicam. Vamos continuar a ler aqui. Ó. Depois o sacerdote Eleazar tomara com seu dedo um pouco de sangue e asperjar 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Quem é a tenda do pai? É o Messias, é o Filho. Queimar-se-ão então a novilha à vista dele, o couro, a carne, o sangue e os excrementos serão queimados. O sacerdote tomará em seguida a madeira de cedro, um galho de sopo e lã tingida de vermelho, e os lançará no fogo onde arde a novilha. Levará então suas vestes e banhará o seu corpo com água, ou seja, depois disso entrará no acampamento, mas ficará ainda impuro até a tarde, ou seja, o que representa banhar o corpo com a água, ou seja, banhar o corpo com a água, ou seja, você é o templo do Pai, como está escrito lá em 1 Coríntios 3,16, ou seja, se banhar o corpo é o que? Você banhar a sua mente, o seu entendimento na água, o que? Na palavra do Pai, a água representa a palavra do Pai, ou seja, é você ter atos de justiça perante o Pai, é você estar fundamentado tanto na palavra do Pai, na palavra do Filho, ter atos de justiça e falar a verdade ao seu próximo. Falar o que o Pai falou e o que o Filho falou, não o que o homem quer que você fale, ou que você entenda o que é que ele quer, ou seja, você tem que usar sempre as palavras do Pai e as palavras do Filho. Isso você está o que? Sendo batizado pelo próprio Espírito, é o verdadeiro batismo. Ser batizado pela água, ser purificado pelo fogo, como está aqui. Da mesma maneira, aquele que queimou a novilha lavará suas vestes, banhará o seu corpo com água e será considerado impuro até a tarde. Ou seja, são tudo sombras das coisas que viriam futuramente. Ou seja, as pessoas leem isso aqui, pegam a letra e ficam falando que o pai pedia. Aquelas sacrifícios de oblações, queimações de incenso, que as pessoas iam para os montes, lá em Jerusalém, ou seja, eles faziam aquelas oferendas, ou seja, aquilo era tudo hipocrisia, porque eles não renovavam a mente, o coração, para serem pessoas melhores, ou seja, eles cometiam aqueles tipos de as abominações, que era errado aos olhos do Pai, ficavam nos montes, sacrificando, atrás de falsos deuses, atrás de falsos profetas, em Jerusalém. E aquilo ali nada mudava a questão do ser interior da pessoa, ou seja, ser uma pessoa melhor. E era tudo hipocrisia, o que acontece hoje dentro do sistema humano, ou seja, é uma hipocrisia, ou seja, as pessoas vai ao templo, leva dízimo, leva oferta, fazem campanha, jejum, mas não muda seu interior, ou seja, ele não vai ser uma pessoa melhor, porque
são guiados por cegos, ou seja, são cegos guiando cegos, ou seja, vão cair no abismo. Aqui, ó. O homem considerado cerimonialmente impuro se encarregará de recolher as cinzas da novilha e as depositará num local puro, fora dos limites do acampamento. Ali as cinzas serão guardadas pelo povo de Israel, a fim de ser usadas na preparação da água lustral, que tira a impureza das pessoas. O que é que tira a impureza das pessoas, que procede do coração do homem? Ou seja, todas as maldades vêm o quê? Do coração do homem. Ou seja, o que é que nos limpa interiormente? É a palavra do Pai. A palavra do Pai é o quê? Nos estimula a ser uma pessoa melhor. Quando você teme a palavra do Pai, se as guarda no seu coração, no seu entendimento, e você vira uma nova criatura. É o Espírito que passa a te guiar, a própria palavra te passa a te guiar. Se o Pai é Espírito, é palavra, é verbo. A gente precisa de ler, entender o que é que ele quer e praticar aquilo. Ou seja, sem precisar homem nenhum. Aqui, ó. Aquele que tiver recolhido as cinzas da novilha lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde, tanto para os filhos de Israel como para o estrangeiro que habita entre eles. Este será um decreto aqui. Este será um decreto perpétuo, que é uma coisa perpétua, ou seja, de geração em geração. Aqui, ó. Aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impuro durante 7 dias. Ou seja, quer tocar numa pessoa morta? É você tocar numa pessoa que está morta espiritualmente. Ou seja, ele vai trazendo a palavra que é humana, é uma pessoa morta espiritualmente. Ou seja, para você ser vivo espiritualmente, você tem que estar com a palavra do Pai no seu coração. Você usar a palavra do Pai. Porque o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Aqui, ó. Portanto, deverá purificar-se com água lustral ao terceiro e no sétimo dia. Então será considerado novamente puro. Aqui. Contudo, se não se purificar no terceiro dia e no sétimo dia, então estará livre da impureza que adquiriu. Ou seja, o que é o sétimo dia para o Pai? O último dia, o descanso, o sábado, ou seja, tudo representa a mesma coisa, representa o Messias. A passagem do Messias com suas palavras, por isso que ele fala: vinde todos que estáis fracos, cansados, oprimidos, que eu vos trarei descanso. Ou seja, as palavras dele vão trazer descanso para a vossa alma. Aqui, qualquer pessoa que tocar num cadáver humano e não passar pela cerimônia de purificação, contamina a habitação de Yahweh e será sumariamente banida do meio do povo de Israel, visto que as águas lustrais não foram aspergidas sobre a pessoa. Sua imundícia permanece sobre ela. Quando está falando aqui de cadáveres, amado, está falando de pessoas mortas espiritualmente. Ou seja, quando você toca numa pessoa morta espiritualmente, ou seja, você ouve palavras mortas que o homem tenta implantar na gente, a pessoa morre, vira um cadáver espiritual também. Entendeu? Aqui, ó. Esta é a lei que deve ser aplicada quando uma pessoa morre numa das tendas. Quem quer que entre na tenda e quem quer que aí se encontre, ficará imundo 7 dias. Está igualmente impuro todo recipiente aberto que não tenha sido fechado com uma tampa ou com uma atadura. Todo aquele que estiver no campo, o campo, pessoal, representa o mundo, e tocar em um ser humano que tenha sido assassinado à espada, ou alguém que tenha sofrido morte natural, ou mesmo num osso humano, ou em uma sepultura, ficará imundo durante 7 dias, ou seja, 7 dias é como está na criação, ou seja, a criação foi feita aqui em 7 dias, ou seja, no sexto dia o Pai criou o homem, e no sétimo dia ele criou quem? Ele descansou. Ou seja, o Messias é a primeira criação, ou seja, no sexto dia ele criou o homem, e no sétimo dia ele descansou sobre o Filho. Ou seja, é a espécie de purificação. Quando você crê no Messias, nas palavras do Messias, que é as palavras do Pai, você está sendo purificado. Bom, amados, não vou mais me estender mais nesse capítulo aqui de número 19. Basicamente é isso, é que o novilho, o cordeiro que o Pai pedia, ou seja, era a prefiguração sombra do Messias, o sacrifício que ele fez no madeiro, o sacrifício perfeito para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna, entendeu? Aí que foi a expiação pelo pecado da humanidade. É ele que nos tira o pecado, é ele que nos conduz à vida eterna, é ele que nos ensina os caminhos de vida. Como ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, vamos abrir aqui em Hebreus 19, não, Hebreus 9, versículo 13. Vamos ver aqui. Olha o que é que vem falando aqui, ó. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os sacrifica, de forma que se tornam exteriormente puros. Aqui, ó.
Está dizendo aqui o quê? Que essas obras, aquelas obras que eles faziam, aquilo ali são coisas exteriores, materiais, mas não a mudança interior. Aqui, ó, quanto mais o sangue de Cristo. Aqui, quando fala do sangue, ou seja, o sangue, ou seja, o sacrifício que ele fez, ou seja, ele veio, falou a verdade. Por que o Messias morreu? Porque ele falou a verdade. E essa verdade, às vezes, muitas vezes incomoda ao sistema. Muitas vezes não incomoda ao sistema. Entendeu? Aqui, ó, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Yahweh, ou seja, de forma imaculada o quê? É o Cordeiro que viria, ou seja, quando o Espírito fala, eis o Cordeiro de Yahweh, que tira o pecado do mundo, purificará completamente a nossa consciência, aqui, ó, purificará completamente a nossa consciência, ou seja, os milagres que o Messias fazia era o que? Era na consciência do povo, ou seja, ter uma nova atitude, não que os homens queriam que fizesse exteriormente, mas interiormente, de comportamentos que conduzem, eles tinham comportamentos que conduziam à morte espiritual, para que sirvamos ao Deus vivo, ou seja, o Espírito precisa estar habitando na pessoa. Ou seja, como é que o Espírito vai habitar? Quando você crê nas suas profecias, crê no Pai e crê no Filho, o Espírito passa a habitar em vocês. Quando a pessoa passa a ler as Escrituras e andar segundo a vontade do Pai, não a vontade do homem. E como é que a gente faz a vontade do Pai? Crendo no verdadeiro Filho, que está lá em Isaías 7,14. Quando você crê no Filho, você crê no Pai. Ou seja, o Espírito vem e habita em você também. Passa a ler as Escrituras. Meu conselho é que vocês sempre passem a ler as Escrituras. Meditem dia a dia. Se cada dia que vocês vão lendo, vocês vão ter entendimento, sabedoria do Pai. E vai tendo a porção do pão, vai tendo a sua parte do tesouro, que é um tesouro para a parte espiritual. Ou seja, muitas vezes as pessoas não entendem, mas o verdadeiro tesouro, nossa verdadeira herança é a palavra do Pai, que é um tesouro que é uma coisa fantástica, que muitas vezes as pessoas não compreendem, mas é uma coisa, ter os olhos espirituais abertos, ter sabedoria, ter discernimento sobre as coisas espirituais. Entendeu, amados? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês aqui. Um forte abraço a todos, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida aí, deixem nos comentários aí que o que eu souber eu vou respondendo e tirando as dúvidas à medida do possível. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Pai Yahweh e do seu filho profético, o Emanuel.